Início aqui, só um minuto. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma web palestra aqui pelo Núcleo de Telesaúde Bahia. Nossa palestrante convidada de hoje é a mestre Daniele Keila Alencar Cruz, mestre em saúde pública, especialista em gestão de políticas públicas, responsável por programas de promoção da saúde com componente de prevenção das doenças crônicas não transmissíveis do Ministério da Saúde. O tema de hoje é a Academia da Saúde e as doenças crônicas não transmissíveis. Uma boa web palestra a todos. Com a palavra, nossa palestrante. Obrigada, Tiago. Muito boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui com vocês virtualmente, mas com a mesma alegria que presencialmente. Momentos como esse são fundamentais para nós, que estamos aqui discutindo, enfim, pensando, trocando ideias com vocês sobre as políticas públicas, porque é um momento de troca, sim, mas é um momento de aprendizagem, é um momento de sistematização do conhecimento. Então, só o fato da gente se dedicar a fazer uma apresentação já é um momento da gente refletir sobre as nossas práticas. Então, em todos os sentidos, é um momento, sim, de educação permanente. Tiago, o pessoal está vendo o slide ou sou eu que tenho que passar? Acho que ele não escutou. Bem, então... Deixa eu ver. Bom, antes da gente iniciar esse tema, que é um tema que suscita algumas provocações, que é o papel da atenção básica frente às DCNTs, as oportunidades criadas pelo Programa Academia da Saúde. Então, no primeiro slide, eu coloquei uma ideia que a gente tem que, antes de conversar sobre qualquer coisa relacionada ao programa, desconstruir um pouco o imaginário que tem o Programa Academia da Saúde. Então, antes da gente fazer elaborações, sistematizações, pensar como organizar, a gente tem que entender a essência desse programa. Então, o Programa Academia da Saúde, ele se propõe como um programa de promoção da saúde. Ele não complementa, ele não faz parte, ele é atenção básica. Então, ele compõe todo o conjunto da atenção básica e, por si, é um programa, ele é a atenção básica. Ele representa a atenção básica, assim como os outros programas, a Estratégia de Saúde da Família, que representa a atenção básica. Então, esse é um primeiro entendimento que a gente tem que ter. O programa ele não é um apêndice da atenção básica, ele é a atenção básica. Isso é fato. Uma outra coisa é que o programa, ele não é um programa exclusivo de atividade física e práticas corporais. Eu sei que vocês sabem disso, mas não custa a gente repetir. E na portaria de criação do programa e de revisão dessa criação, ela traz vários temas, vamos dizer assim, para serem desenvolvidos no cotidiano do programa. São temas essenciais que a gente considera, mas numa lógica de compor as necessidades da gestão federal com as necessidades e as particularidades da gestão municipal, são temas que podem ser ampliados, obviamente na lógica da saúde, com as intencionalidades da saúde, no caso, com as intencionalidades da atenção básica, com as intencionalidades da rede de cada município. Então, ele não está restrito à atividade física e às práticas corporais. A gente precisa desconstruir essa ideia, É uma ideia do imaginário que é muito reforçada pelo nome, é muito reforçada por históricos anteriores de programas de atividade física e práticas corporais. E aqui eu gostaria de deixar claro que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor se é bom ou ruim. Eu estou fazendo esse destaque para a gente entender o que é, a essência do programa. Então, ele é um programa que se propõe de atenção, ser de promoção da saúde no nível básico de atenção à saúde, ou seja, na atenção básica. Um programa
que trabalha com as intencionalidades da saúde, que é um espaço que pode tanto disparar novos cuidados, como pode fortalecer os cuidados construídos em outros pontos da atenção básica, né, como compor esses cuidados já desenvolvidos, né? Isso é fundamental para a gente seguir em frente esse entendimento. Nessa lógica, por o programa ser isto, ele tem alguns lastros, né? Ele se sustenta teoricamente, ele se sustenta empiricamente, materialmente, em lastros que orientam, por exemplo, a elaboração de portarias, que orientam a elaboração de manuais e que devem orientar a materialização desse programa local, né, localmente. O principal lastro do programa é a promoção da saúde. Tá? E vocês sabem que desde 2006 a gente tem uma política nacional de promoção da saúde. Esse é o principal laço da academia. A gente entendeu por que a academia é dessa forma, por que está aquilo na portaria, por que ele se pretende um programa de promoção da saúde. É fundamental que a gente conheça a política nacional de promoção da saúde. Então, a promoção da saúde, o que ela traz, né? Quando você usa esse lastro da promoção da saúde, quando você usa essa construção teórica lá desde a década de 70, enfim, para ser mais breve, sobre o que é promoção da saúde, o que ela traz, né? O que é que um programa, né, tem que observar na sua realização? Primeiro, ela traz a ideia e a ação de capacitação da comunidade, né, das pessoas. Ela traz a questão da qualidade de vida atrelada à saúde. Né? Qualidade de vida maior, mas traz a saúde atrelada a isso. Traz a participação das pessoas no processo, no controle dos processos desenvolvidos. Essencialmente, no caso, os que fazem parte de sua saúde. E eu não estou falando apenas da saúde individual, a gente vai ver isso um pouco mais na frente. Ela traz, a promoção da saúde, traz as ações sobre os determinantes sociais da saúde, e a gente vai fazer esse destaque breve para a gente entender do que fala. Uma outra coisa que a promoção da saúde traz é a exigência de mudanças profundas dos padrões econômicos no interior das sociedades, no caso do comentário do autor, intensificação de políticas sociais. Então, isso é que a promoção da saúde traz. Você olha o programa Academia da Saúde através da lupa da promoção da saúde. E isso faz uma diferença. Ter esse lastro, por exemplo, faz diferença se eu olho o programa Academia da Saúde na ótica da história natural da doença, por exemplo, que é outro construto teórico importante, mas que não é o caso aqui. Então, o olhar para o academia tem que ser o olhar através da lupa da promoção da saúde. Pois bem, nessa lógica de determinantes sociais de saúde, eu trouxe um modelo que é o mais conhecido, mas não é o único, a gente tem mais de 5 modelos de promoção da saúde, mas eu trouxe esse que ele é mais comentado aqui no Brasil, e a contribuição do lado direito, né, é uma contribuição de 2 autores brasileiros, o Burz e o Carvalho, que há muito discutiram e ainda discutem promoção de saúde. Mas o que são esses determinantes sociais da saúde? Você olhar pela lógica da promoção da saúde, e aqui eu queria fazer um recorte, que a 8080 também traz o entendimento ampliado de saúde, né? É você olhar, por exemplo, que a saúde ela não está restrita ao corpo, a ausência de doença ao corpo, e ela é, sim, construída cotidianamente e influenciada pelas condições objetivas de vida. Então, ter trabalho ou não ter trabalho, ter um nível de escolaridade maior ou menor, ser branco, ser negro, ter acesso aos serviços públicos, tudo isso faz diferença na construção da saúde. Então, um olhar pela promoção da saúde requer um olhar para esses elementos estruturantes da vida, que estão ali cotidianamente batendo a nossa porta, toda hora nos chamando para prestar atenção e falar, olha, você até quer fazer isso, mas tem essa questão aqui que te impede. Então,
Os determinantes sociais da saúde, eles devem sim ser melhorados, né, ser enfrentados, para falar uma lógica beligerante, mas ser modificados para promover a construção de uma saúde adequada para os sujeitos e coletivos. Então, se a gente olhar de baixo para cima a figura, para além do componente individual, quando eu falo individual, é mais o que ela disputa, identidade, sexo e tal, já na questão do estilo de vida que as autoras colocam, já é uma questão que é socialmente abordada, né? A gente acha que as pessoas fazem escolhas, que as escolhas são individuais quando nós fazemos escolhas, mas as escolhas nunca são individuais. Elas são constantemente influenciadas por outras coisas, desde o mais simples e o comum que a gente conversa, que é a propaganda, até, por exemplo, você ter aquela escolha ao seu alcance. Então, se eu gosto de maçã, mas eu só tenho dinheiro para comprar banana, a maçã não me é uma escolha dada. Então, essa discussão das escolhas, elas são influenciadas cotidianamente pelos determinantes sociais da saúde. E uma das funções da promoção da saúde é tornar as escolhas saudáveis escolhas disponíveis, possíveis e fáceis. Então, essa é uma das funções, é uma das premissas da promoção da saúde. E aí entra, né, daqui só nessa pincelada, tem vários elementos, os elementos econômicos, os elementos sociais, elementos políticos, que é o de acesso aos serviços de saúde, que também é social, elemento relacionado à renda, tudo isso vai determinar as nossas escolhas. E aí, meus caros, minhas caras, tudo isso tem que estar presente, por exemplo, quando a gente organiza o cuidado na atenção básica, incluindo, nesse cuidado, obviamente, as ações e serviços desenvolvidos no programa Academia da Saúde. Pois bem, o outro lastro, grande lastro do programa, obviamente, é a atenção básica e seus componentes. O que nos traz a atenção básica? A atenção básica, a gente sabe que considera-se, né, um conjunto de ações que engloba promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, cuidados paliativos e vigilância em saúde. Essa é a redação da nova PNAD, né? É desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, né, e compartilhada também, realizada com equipe multiprofissional, dirigida à população em território definido e traz a responsabilidade sanitária. Obviamente, o profissional ou os profissionais que estão no polo, que é um equipamento, né, da atenção básica, que o programa é atenção básica, eles têm responsabilidade sanitária. E para ter responsabilidade sanitária, a gente tem que deixar claro que o trabalho desenvolvido no polo, né, ele tem que ser um trabalho, repito, alinhado com as intencionalidades da saúde. Um exemplo bem esdrúxulo para a gente entender o que é isso. Uma coisa é você fazer uma discussão no programa, por exemplo, sobre reciclagem de material, reciclagem, enfim, reaproveitamento de material, mas o nome é reciclagem mesmo, você transformar aquele material, reutilizar em outra coisa. Uma coisa é você fazer essa discussão num contexto de meio ambiente, no contexto de produção de renda, que nós estamos falando dos determinantes sociais. Entendam que isso cabe no programa. Isso é uma intencionalidade da saúde na lógica da promoção. Outra coisa, por exemplo, você reservar uma sala do polo, fechar uma sala do polo para a comunidade guardar o material reciclado. Anular um espaço para a comunidade guardar um material reciclado. Isso é diferente. São coisas diferentes. Qual é a intencionalidade da saúde? A intencionalidade do polo não é virar depósito para material reciclado. A intencionalidade do polo, do programa alinhado à atenção básica é potencializar cuidados, disparar novos processos de cuidados, contribuir com os processos de cuidados dados, né, já no processo de trabalho na atenção básica,
e isso vai além do cuidado clínico, né? Então, fazer essa abordagem, por exemplo, de reciclagem de material, nessa perspectiva da renda, por exemplo, fazer uma exposição no polo da produção dos usuários, isso é super viável, isso é muito bem-vindo. Veja que nós estamos já no nível médio avançado de promoção da saúde, e nós estamos fazendo isso num polo na atenção básica. Então, uma primeira desconstrução outra desconstrução que a gente tem que fazer em relação à promoção da saúde é que ela não é uma coisa etérea, ela não é uma ideia que ajuda você a caminhar. Ela é perfeitamente materializável em qualquer contexto. Então, é difícil, é complexa, aí é outra discussão. Claro que é complexa, o objeto é complexo, não existe resposta simples para objetos complexos. Se a resposta for simples, não resolve. Então, ela é complexa, mas ela é possível. Ela é possível. Então, a atenção básica é um outro lastro fundamental, obviamente, do programa Academia da Saúde, para nós e para o município. A atenção básica, ela traz vários outros programas, né? Parece óbvio, mas às vezes a gente se pega discutindo aqui com algumas pessoas, claro, não todo mundo, mas com algumas pessoas do Ministério da Saúde. Não, porque foi encomendada uma pesquisa sobre a atenção básica e foi avaliado os usuários atendidos na estratégia de saúde da família. Massa, na UBS, né? Ótimo. Mas a atenção básica não é só a estratégia de saúde da família. A estratégia é a principal estratégia da atenção básica, mas tem outras iniciativas, né? Eu costumo dizer, quando as pessoas falam, mas a atenção básica finaliza 5, 6 horas porque é o horário do trabalho. Eu disse, não, tem polo que funciona até 8 horas da noite. Então, a atenção básica está funcionando naquele território. Isso pensando na lógica de serviços. Tem o pessoal do consultório na rua que também funciona. Então, a gente tem que entender que a atenção básica é esse complexo de programas, de iniciativas que se unem para esse objetivo comum que foi falado no slide anterior, que é a essência da atenção básica. Pois bem, a atenção básica, ela tem componentes, vamos dizer assim, ela tem que chega a ser tecnologias, eu chamo de tecnologias locais, que elas casam muito bem com a promoção da saúde. É como se fosse vala que ajudasse a correr o fluido da lógica da promoção da saúde. Uma delas é o território, né? O território, a atenção básica, ele tem um maior nível de capilaridade do cuidado. Você está ali todo dia com o usuário, num território, com população adscrita. Então, por isso que a gente fala da criação do vínculo, porque você tem tempo para criar esse vínculo, você tem tempo para fazer uma análise de situação de saúde e ver quais são as melhores ações e serviços a serem desenvolvidos para atender a demanda daquela população, você tem tempo para mapear, tá? Então, o tempo que eu estou falando é na lógica relacionada a estar ali sempre, né? A UBS está ali, da mesma forma o polo, é a mesma lógica. Então, tem o território, tem a população. Na lógica das redes, a atenção básica, ela é uma ordenadora de cuidado. Isso parece simples, parece, enfim, que a gente fala repetindo as coisas, tipo um jargão, repete sem pensar. Mas é importante a gente ver essa mudança de lógica. Se vocês imaginarem, por exemplo, uma figura aqui do lado esquerdo, como se fosse um triângulo, e de repente esse triângulo se transforma num círculo, e a atenção básica no meio, é toda uma mudança de lógica. A rede, ela traz toda uma mudança de lógica. Pode não estar sendo compreendida ou implementada como deveria, mas ela está estruturada, teoricamente, materialmente, ela está pensada, a rede. Então, ser ordenadora de cuidado atribui responsabilidade, atenção básica, ao mesmo tempo que lhe dá a força necessária para a gente enfrentar as condições de saúde dadas. Por toda essa questão territorial e a potência que a atenção básica tem. Quando eu falo atenção básica, obviamente, vocês já são doutrinados nisso, eu falo de todos os programas, incluindo o Academia da Saúde. Tem a vantagem dos recursos Fundafundos, não só para a atenção básica, mas aqui é o destaque.
E as estratégias de operacionalização, o NAF, a estratégia de saúde da família, enfim, que eu já citei. Então, tem várias pessoas, várias coisas acontecendo, que é necessário fazer um link entre essas coisas. Para quê? Para potencializar o cuidado, para atingir um objetivo comum. E esse é um desafio. Isso passa por uma coisa que a promoção da saúde traz, que é a intersetorialidade. Ações de promoção da saúde são essencialmente intersetoriais. E intersetoriais aqui incluem intrasetorial, enfim, intersetores. Ela é essencialmente, por conta da complexidade dela, é fato que não se resolve sozinho. Uma pessoa, um profissional de determinada categoria profissional não resolve só. Um serviço não resolve só, então tem que ter essa articulação. Então, que aí é uma dificuldade que a gente sabe, e é muito para além da cada um nas suas caixinhas. A gente precisa aprofundar mais o discurso, né? Não é só porque está cada um. A questão não é porque está cada um na sua caixinha. A questão é por que está cada um na sua caixinha? Por que tem a caixinha? Quem inventou a caixinha? Por que tem que ter caixinha? O que fortalece as caixinhas? Então, esse entendimento ele tem que ser feito. Eu vou construindo isso ao longo da nossa conversa aqui, numa lógica de reflexão, né? Da mesma forma que eu refleti bastante para fazer esse caminho, esse percurso reflexivo, a minha ideia é que vocês reflitam comigo, enfim, ou depois sobre isso. Pois bem, existem várias ferramentas, né, da promoção da saúde e da atenção básica que podem ser pactuadas, né, ou articuladas. O território, por exemplo, utilizado como um ponto de partida metodológico para ações de promoção da saúde. Mas que território né? Vocês sabem melhor do que eu, né? Que vocês estão no município, estão no estado, eu já trabalhei no município, e sei que é essencial olhar o território para além do que ele apresenta. Para além do mapeamento de, por exemplo, uma análise de situação de saúde, quais são as principais doenças, de que morrem essas pessoas desse território, o que é que tem mais? Tem mulher grávida, tem adolescente grávida, tem mais idoso, né? Mapear, por exemplo, quais são os equipamentos sociais do território, tem o quê? Tem centro social urbano, tem igrejas, templos, terreiros, tem espaços comunitários, tem praça, e está iluminado ou não, as pessoas acessam, o que as pessoas fazem naquele território, o que elas se organizam, né? Não é possível ignorar a dinâmica do território para se pensar um trabalho de saúde. Então, essa ideia de já montar os programas prontos e esperar a demanda, né? Vocês sabem melhor do que eu que isso é um pouco falido, né? Isso traz angústia para o profissional, isso traz angústia para quem está na gestão, traz angústia para o usuário. Então, esse conhecer o território é viver o território. Entender qual é a relação daquelas pessoas com o território. Isso é fundamental. A participação social, pela lógica da promoção da saúde, aplicada, por exemplo, a um programa como a academia, ela tem que ser fomentada cotidianamente. E uma participação, ela vem desde você compartilhar o cuidado com o profissional, você usuário ou vice-versa, até você participar da construção das ações do programa, até você opinar sobre os serviços que estão sendo desenvolvidos e juntos ver qual é a melhoria, qual a melhora que é possível construir para esse serviço. Criar espaços de governança. E aí, espaços de governança, eles requerem uma coisa que para nós ainda é muito difícil, que é, por exemplo, horizontalidade do poder, né? Então, quando eu estou numa roda ali, num espaço de governança, eu estou discutindo tete a tete com a secretária de saúde, eu estou discutindo tete a tete com o superintendente, com o prefeito ou prefeita. Esses são espaços de governança, então a ideia é contribuir para aqueles problemas serem resolvidos. E veja, na lógica da promoção da saúde, nós estamos falando de uma governança ampliada para discutir esses determinantes sociais da saúde. Então, cabe uma discussão no polo do programa, por exemplo, assim como na unidade básica, por exemplo, da questão da iluminação nos espaços
públicos que estão impedindo, a falta de iluminação está impedindo que as pessoas acessem por medo, a falta de segurança, as calçadas, ou seja, eu tenho no território uma mobilidade extremamente comprometida. Então, isso é pauta para se discutir. Saúde é pauta. É a saúde que tem que resolver? Não. Não é a saúde que tem que resolver. Mas a saúde pode articular as outras áreas para levar essa discussão. E aí, o interessante é que a promoção da saúde, ela entra como um campo, um núcleo, vamos chamar assim, um núcleo de convergência para as questões e os problemas das outras áreas. Vou dar um exemplo claro, que eu falo cotidianamente com os meus colegas, enfim, quando eu faço web sobre o programa Saúde na Escola, por exemplo. A gente sabe que o maior problema do programa, o principal problema, né, é a questão intersetorial. Ele nasce intersetorial com saúde e educação. Mas aí, custa você falar para o pessoal da educação, custa entender que da saúde, que o principal problema para a educação não é a vacinação. A educação não está preocupada com isso. O que ela não vai resolver não é do campo dela. O principal problema da educação é a alfabetização. E daí, da mesma coisa, o entendimento ao contrário, né? O que eles entendem. Então, se a preocupação da educação não é a vacinação, mas é importante, porque, até, por exemplo, os alunos estão faltando aula por doenças e tal, a educação vai vacinar? Não, mas a educação vai articular com a saúde. E isso no espaço de governança, onde se acham soluções coletivamente, isso é fundamental. E são soluções com decisão, um espaço de governança com decisão. Por isso, pessoas chaves devem estar nesse espaço. Uma outra ferramenta que a promoção traz, que deve ser aplicada na atenção básica, principalmente no cotidiano de vocês, é o advocacy. O advocacy é a construção de um discurso concreto, o discurso que tem a base, para você conseguir pautar as questões, por exemplo, na agenda pública. E parar a advocacy, dos benefícios da advocacy é que ele contribui para parar com aquelas políticas top-down, né? Eu decido no gabinete e põe para baixo. E a gente que está lá no cotidiano do dia a dia, na lida, né? A gente sabe o quanto é difícil isso, que fica parecendo que as pessoas não entendem o processo de trabalho e colocam as coisas para a gente e tem que fazer, enfim. O advocacy, ele ajuda a construir, por exemplo, pautas bottom-up, né? De baixo para cima. Então, ter um espaço onde garanta essa participação social, fazer análise de situação de saúde, ler o território, estudar o território, entender o território, ler produção de tecnologias e organização do cuidado de saúde, fazer sempre um monitoramento para ter dados e chegar para o gestor e falar, olha aqui, ó, o que eu estou falando é isso aqui, a situação é isso aqui. Isso é o advocacy. Você pauta na gestão pública o problema. O problema deixa de ser da unidade, deixa de ser do polo da academia, deixa de ser da equipe do Melhor em Casa, por exemplo, e passa a ser um problema de gestão. E o advocacy, a gente não nasce sabendo fazer advocacy. O advocacy, ele tem toda uma construção teórica por trás dele. Tem técnicas de advocacy, enfim. Tem todo um pessoal que já discute isso há anos e tem cursos sobre advocacy e tal. A gente tem que aprender a fazer advocacy. Se o gestor faz ou não, aí é outra questão. Mas o papel do profissional, ele tem que ser feito, né? E não é chegar, tá ruim, tá bom. Tá ruim por conta disso, está aqui, fiz a análise, enfim. Bom, e só para fechar a questão da intersetorialidade, essa discussão da intersetorialidade, a gente sabe que é difícil ela acontecer entre a gente, né? Entre a saúde, todo mundo assoberbado. E eu vou deixar uma provocação para a gente ir pensando, mas por que é todo mundo assoberbado? Se você acabou de dizer, por exemplo, que o polo está lá, não vai mudar para outro lugar todo dia, ele está lá sempre, tem profissional fixo, a unidade tem profissional fixo, a UBS está lá. Teoricamente, tem um tempo, são 40 horas para você organizar o processo de trabalho, mas por que todo mundo assoberbado? Por que a gente apaga incêndio?
né? O que pesa nisso? Vamos pensando nisso aí para a gente, no final, fazer esse fechamento. Vou tomar uma água. Uma outra tecnologia que está na atenção básica, que há anos a gente faz esse discurso de união, que é a mesma coisa, que tem que estar no território e tal, mas, enfim, parece que agora anda um pouco mais, mas não é nova essa discussão, é a vigilância em saúde articulada com a atenção básica. A vigilância tem excelentes ferramentas que podem ajudar no advocacy, por exemplo. Porque só a gente tem 4 vigilâncias centrais, né? A partir da vigilância, por exemplo, você tem na vigilância uma expertise em fazer análise, uma expertise em fazer essa análise de situação de saúde, uma expertise de fazer rastreamento, uma expertise de fazer estudo de caso, uma expertise, enfim, de fazer vários processos que devem ajudar na construção do cuidado. Então, não basta só saber do que as pessoas adoecem no território. A gente sabe a etiologia das doenças, a gente sabe até o que pode fazer, está na literatura, está dado. Mas essas tecnologias, elas precisam ser, vamos dizer, socializadas. E eu queria fazer uma parte para problematizar mais essa questão, trazendo o exemplo do Academia da Saúde, que é uma coisa que eu discuto muito, que o Academia da Saúde, por ser atenção básica, por si só ele já é complexo. Pelos fenômenos e as determinações que rondam esse nível de atenção à saúde. Mas, essencialmente, ele não é um programa de uma categoria profissional. Ele é um programa multidisciplinar, multiprofissional. Mas, essencialmente, nessa lógica de ser multiprofissional, o que é que tem que ser mais rico num programa como esse? O campo de saberes e práticas. O núcleo é importante. O núcleo de saberes é importante. O núcleo vai diferenciar quem é enfermeiro de quem é odontólogo, vai diferenciar nutricionista de profissional de educação física. Isso é o núcleo da formação. Tem coisa que só esse profissional sabe fazer, porque ele passou 4, 5 anos estudando aquilo. Mas, para a complexidade da atenção básica, nós precisamos fortalecer o campo de saberes e práticas. Então, eu tenho que fazer, como o Gastão Wagner fala, o borramento desse núcleo, identificar o que é que sai desse núcleo que eu posso socializar. Então, nessa lógica de articulação, atenção básica e vigilância, esse borramento tem que acontecer. A gente precisa construir um campo de saberes e práticas da saúde forte. Quando é do núcleo, é meu, da minha formação. Quando é do campo, é nosso. E ele não passa mais a ser meu, e ele passa a ser diferente, e quem pegar do campo vai fazer diferente. É essa riqueza que eu penso que a gente tem que investir, não só no programa, mas em todo, na academia, mas em toda a atenção básica. Então, usar essas tecnologias da vigilância para ressignificar o trabalho, ressignificar o processo de trabalho, usar as tecnologias da atenção básica para ressignificar o processo de trabalho. Então, isso eu considero a primeira parte da nossa conversa. E aí, a gente vai para a segunda parte do tópico, que é as doenças crônicas não transmissíveis. Veja, eu queria manter a linha, né? Nós estamos discutindo a saúde, basicamente a discussão é a saúde e os determinantes sociais. Esse entendimento ampliado para a gente ser instrumentalizado para olhar a prática e construir novas tecnologias, construir saídas, enfim, construir ou destruir ou ressignificar processos. Essencialmente processo de trabalho. Pois bem, o que são as doenças crônicas? Isso aqui, esse slide é o que está dado, o que todos nós sabemos. São doenças de progressão lenta e longa duração com causas multifatoriais. Mas isso nos diz muita coisa. Quando a gente fala multifatorial,
a gente já remete à complexidade. Então, qualquer DCNT, e a gente tem as 4 grandes aí, as cardiovasculares, câncer, diabetes e as respiratórias, que é a que mais mata, as cardiovasculares primeira, câncer segundo, as doenças respiratórias terceira, diabetes quarto. Cada uma dessas aí tem um nível de complexidade. São complexas per si e trazem um nível de complexidade para qualquer tipo de abordagem que a gente for fazer. Então, se eu uso a atividade física como única ação para a gente reduzir as doenças crônicas, provavelmente eu vou estar fadada a fracasso. Se eu não trago esses elementos todos que a gente discutiu até aqui, até para olhar e entender o fenômeno, eu vou fracassar. Talvez até eu venho me debruçando nisso, estudando, refletindo, talvez até essa ideia seja um dos principais pontos do fracasso das doenças crônicas não terem a abordagem merecida na atenção básica. Talvez uma plotagem, que a gente insista, plotar o processo de trabalho das doenças transmissíveis nas doenças não transmissíveis. Ou seja, se fizer atividade física, não vai ter câncer. Se comer bem, não vai ter câncer. Como se fosse, uma ligação direta. Se tivesse um fio direto. Se eu fizer isso, não vou ter isso. E não é isso, porque só essa parte aí que diz longa duração, progressão lenta, ela requer tempo. É a pessoa no tempo. E assim como o tempo, as pessoas se transformam. O contexto muda. A forma, as possibilidades de escolha mudam, as formas de escolher mudam, a forma de fazer política social muda. Então, só isso dá um nível de complexidade desesperador para tratar as DCNTs. Isso não é para desestimular, isso é para a gente ter clareza das coisas. Clareza do que é e por que a gente está fazendo e o que é que a gente está fazendo. Por exemplo, eu vejo muitos grupos numa academia, por exemplo, um polo da academia que tem idosos, hipertensos, diabético e obeso, que às vezes eu acho que é até condição para entrar no programa, aquele lugar. Eu tenho essa ideia de que eu tenho essas pessoas, né? E eu faço a atividade física e digo que eu estou fazendo promoção da saúde, quando, na verdade, nem prevenção primária está fazendo, porque já tem a doença. É uma prevenção secundária. E, repito, não estou falando que é ruim ou é bom. Estou colocando as coisas como elas são. A gente precisa saber disso, tá? Então, mas o que realmente são as doenças crônicas? Ela é muito mais além do que aquele slide anterior. Olha aqui, eu trouxe o Vigitel. Excesso de peso é um indicador que aumenta com a idade e é maior entre os com menor escolaridade. Ou seja, eu tenho uma determinação social. Se eu tenho menos escolaridade, o excesso de peso é mais fácil, é possível, mais vezes, 2, 3, 4 vezes, não sei, que eu tenho excesso de peso. Olha só, ligado à minha escolaridade. O acesso que eu não tive à escola quando deveria está me cobrando agora. E se eu não sou uma pessoa afortunada, que tenho recurso para pagar uma escola privada, foi o Estado que deixou de me dar esse acesso. E o Estado ele pode fazer qualquer coisa, menos promover iniquidade, que é o que a gente vê bastante nas políticas e programas que são construídos. É tanto regramento que já promove iniquidade na sua essência, tá? Aí, essa é a doença crônica, é o excesso do peso ligado à escolaridade, à faixa etária, que era o mais esperado, mas ligado a anos de estudo. Quem tem 12 mais anos tem menos do que quem tem 0 a 8 anos. Está ligado a quê? Excesso de peso. As possibilidades, por exemplo, de consumo de alimento adequado e saudável. Veja, outra coisa que a gente precisa saber,
A gente não pode viver na Matrix o resto da vida. Nós vivemos numa sociedade capitalista. E o interesse da sociedade capitalista é lucro. E esse interesse se manifesta por meio de mercado. Vejam os alimentos orgânicos que a gente encontrava na feira e tal. Agora tem história de selo, gôndola específica, ficou mais caro. Sorte que as populações, né, as pessoas estão se organizando, feiras comunitárias de orgânico, então essa apropriação das coisas dentro do mundo capitalista. A gente precisa saber disso para fazer um enfrentamento contrário, porque o Estado não pode implantar o discurso capitalista, o discurso selvagem capitalista. Então, as políticas sociais estão aí para isso. Uma outra coisa, a obesidade. A prevalência de obesidade duplica a partir dos 25 anos. A obesidade e ela é maior entre os que têm melhor escolaridade, que está diretamente ligada à capacidade de consumir, de acessar e de consumir. Veja, as coisas estão todas distantes da gente. Um exemplo foi a greve dos caminhoneiros. Quando chegou no quarto dia, já estava desabastecido todo lugar. Porque não há esse ciclo mais próximo de cada região para você ter acesso ao alimento num ciclo mais curto. Tudo é longe, a produção é tudo centralizada. Então, isso chama atenção. Ter dinheiro ou não contribui para a saúde, infelizmente. Então, o papel do Estado é entrar para diminuir essa desigualdade. Ter maior anos de estudo contribui, sim, para o advento das doenças crônicas, né? Então, o Estado ele tem que entrar para fazer essa desigualdade. E nós que estamos na atenção básica, nós que somos trabalhadores da saúde, nós somos Estado. Nós temos que ter essa clareza para poder enxergar as coisas, mesmo que seja para se angustiar. Mesmo que seja para isso, mas se você se angustia é porque você está percebendo o que está acontecendo. Hipertensão arterial, a mesma lógica. E olha a diferença de 0 a 8 para quem tem 12 ou mais anos de estudo. Tem tudo a ver com acesso, com a história. E nós estamos falando de doenças crônicas, então não tem nada a ver com o meu dia de ontem, não. Com a minha semana passada, com o meu mês passado, com o meu ano passado. Tem a ver com minha década passada, tem a ver com minha história de vida, o quanto eu fui negligenciada, e socialmente falando, né? O quanto eu não tive acesso, o quanto eu não tive conhecimento para identificar essas possibilidades de escolha. Diabetes, a mesma lógica. A mesma lógica. Então, aumenta com a faixa etária. A gente sabe que a partir dos 60 ou mais, a taxa na população de morte por diabetes é enorme, principalmente em mulheres, né? E em mulheres, porque os homens com diabetes morrem precocemente. Aí entra, por exemplo, a característica feminina do cuidado, né? Mas por que é uma característica feminina e não é masculina? De onde vem essa história que o homem não se cuida? Todos esses mínimos processos que parecem uma retórica são processos concretos que batem à nossa porta todo dia quando a gente está organizando cuidado, disponibilizando, fazendo o cuidado para a população. E a atividade física? Aqui, a atividade física, no caso, é um fator de proteção para as doenças crônicas. A inatividade física seria o fator de risco. Mas o último Vigitel diz que a atividade física está aumentando. Em 2009 era 30,3, 2016 37,6. Ótimo, está muito abaixo ainda, mas está aumentando. Se a gente olha o dado pelo dado, né, e não faz uma leitura da realidade mais ampla, com outros componentes, a ideia é que talvez vocês façam isso cotidianamente, mas é tão rápido, a coisa é tão corrida que vocês não percebem, né, e vocês fazem isso, cercar o problema ou o objeto. Cercar com várias frentes. Com a frente, por exemplo, da análise dos dados, com a frente do mapeamento do território, com a frente do campo de saberes e práticas, com a frente do meu conhecimento, com a frente da gestão, com a frente da capacidade técnica que eu tenho com a minha equipe, na minha unidade, no polo. Isso é fundamental. Então, olhando assim,
Tá ótima, a atividade física está crescendo, mas vejam, eu adoro isso aqui, um exemplo dos determinantes sociais da saúde na atividade física. Quem que faz mais atividade física neste nosso país? Mulheres e homens com mais de 5 salários mínimos. Então, há sim um fator de determinação social para a prática de atividade física. Por isso esse discurso que a gente fica plotando, sai daqui, vai para a Bahia, fala coisa, aí vai para São Paulo, fala a mesma coisa, aí vai, enfim, num bairro nobre em Salvador, fala uma coisa, vai num bairro menos favorecido em Salvador, fala a mesma coisa, como se fosse um remédio. Ah, faça isso, faça aquilo. Faça como? Como se os espaços não têm segurança? Como se os espaços de lazer são privatizados? Como se eu estou assoberbada do trabalho? Que eu tenho que dar conta disso. Então, são homens e mulheres com 5 salários, a partir de 5 salários mínimos, que é muito para a nossa população. Esse trechinho aí do meio, ele traz o Brasil e traz negro e branco. Arrisca dizer, a faixa negra da população negra é a que menos faz. Aí, veja, aí eu vou sair discutindo que a atividade física é bom para quem? Quem que faz? E você vai me dizer que, considerando que todas as questões, porque tudo nesse país que a gente for falar, tudo, sobre tudo, a gente tem que atribuir a questão de desigualdade quando a gente fala de cor. É diferente ser negro nesse país? É. E negro ou mulher, ainda mais. E negro ou mulher pobre, nossa. Então, isso, meus caros, isso precisa estar no processo de trabalho da gente. Isso precisa estar na discussão das doenças crônicas. Isso precisa estar na nossa formação, na nossa educação permanente. Né? Em momentos como esse, outros momentos que vocês venham a sistematizar, é preciso ter conhecimento para reconhecer o que é o problema, como ele ocorre, por que ele ocorre, para eu poder saber o que é que eu disponho ou o que é que eu vou dispor para enfrentar. Então, as doenças crônicas, elas precisam assumir, né, o papel na atenção básica da importância que elas têm. E a gente sabe que a prevenção é essencial, né, para as doenças crônicas, que também tem um nível de complexidade. E imagine vocês se a gente organiza o processo de cuidado tendo a promoção da saúde como estratégia. Não é a promoção da saúde como um programa, como o Academia se propõe, como o PSS propõe. A minha defesa é a promoção da saúde como estratégia de organização e produção de cuidado na atenção básica. Isso muda tudo. Então, meus caros, nessa lógica, eu gostaria de deixar para vocês, meus caros e minhas caras, duas questões. O que falta ou que impede contribuições efetivas do Programa Academia da Saúde para a redução das DCNTs? E o que podemos fazer para potencializar o papel da atenção básica na promoção da saúde e prevenção das DCNTs? Então, assim, eu fico por aqui, eu estou vendo que tem umas perguntas, o Tiago deve, enfim, coordenar isso para ver como é que a gente faz. E muito obrigada pela atenção, disponibilidade de tempo, interesse de vocês, pela oportunidade de eu socializar com vocês o que a gente está refletindo cotidianamente, numa lógica filosófica até, de praxis, né? Porque as pessoas acham que filosofia é só pensar, na filosofia é prática. Ela nasce da prática, inclusive. Socializar com vocês isso que a gente está pensando aqui. Muito obrigada. Ok. Agradecemos a nossa palestrante, Daniele, pela brilhante apresentação, muito esclarecedora. Nós tivemos duas perguntas. Eu gostaria de aproveitar esse momento para aqueles que ainda não colocaram aqui seus comentários, suas dúvidas. Por favor, digitem no bate-papo. Ok. Daniele, tivemos uma pergunta da Fabiana, ela é de Piripá, aqui na Bahia, e ela pergunta se as trombofilias são consideradas doenças cardiovasculares. Olha, na listagem das cardiovasculares tem sim a trombofilia.
Está no CID, as cardiovasculares, acho que é C00, C98, no CID. E ela está lá. Ok. A Simone Riacho de escrita aqui também, a Simone. É essa que você vai ler? Isso, é da Riacho de Santana. Ela pede para falar um pouco mais sobre o comentário que foi feito, que a obesidade é acometida na população menor escolarizada. Sim. Eu estou vendo a Simone escrevendo aqui. Simone, isso são dados do Vigitel. O Vigitel é um inquérito que acontece desde 2006, por telefone, nas capitais brasileiras, em adultos 18 anos ou mais. Então, ela é representativa da população brasileira. Ok. Mais pessoas que ainda não colocaram suas dúvidas? Aproveita. Acho que não temos mais perguntas. Vamos passar para os agradecimentos finais. Daniele. Oi, Thiago. Então, Thiago, eu que agradeço a oportunidade, como eu falei desde o início, foi um prazer, enfim, expor essa discussão que a gente está amadurecendo aqui no Ministério. Estamos sempre à disposição, pode contar sempre. Ok, nós que agradecemos a sua participação e disponibilidade, né, estar conosco aqui nessa tarde. Agradecer a participação de todos aí. Vimos que tiveram equipes reunidas, equipes de NASF, equipes de saúde da família, atenção básica, né? Muitos municípios participaram conosco hoje. Então, agradecer a todos e convidá-los, né, a estarem entrando no nosso site, conferindo na agenda do mês de setembro, tá? Quais são as próximas web palestras que iremos abordar, quais são os temas que serão abordados. Então, no próximo dia 4, né, iremos abordar diante do risco de suicídio, qual o papel do profissional de saúde. Então, já convido vocês aí para o dia 4, próxima terça-feira, às 14 horas, né, a partir das 14 horas, estarem conosco aqui para discutir sobre esse tema tão importante também na atenção básica. Ok? Então, um forte abraço e agradecer a todos mais uma vez. Thiago. Alô?